Eu queria primeiro passar a palavra para a Selma Buquerque. Queria que ela contasse um pouco para a gente como que, na época lá, ainda criança, ela, na fazenda, ela começou a se interessar por arte e como que ela também, aos poucos, foi caminhando para a arte contemporânea. Bom, ele já me perguntou isso uma vez e eu, em muito tenra idade, ainda com 6, 7 anos, eu era diferente das outras crianças, que até dava um pouco de preocupação nos meus pais, que eram fazendeiros. Meu pai era muito acessível, tinha muitos colonos, tinha uma escola para os filhos dos colonos e para nós, onde que a gente era alfabetizado. E eu questionava muito a professora, que era uma espécie de uma preceptora, que ia nos alfabetizar nessa fazenda. Eu me lembro, na época, de uma certa porteira da fazenda, que a porteira, todo mundo sabe, ela tem a madeira na horizontal, e essa porteira foi danificada por um boi que bateu na porteira, e o vaqueiro da fazenda botou um remendo do lado esquerdo, em cima, com taxas, com pregos grandes, prateados, que depois ficaram prateados porque eu cuspia na barra da saia do vestido e limpava aqueles pregos ali. E muito tempo depois, muitos anos depois, e aquela porteira nunca saiu da minha cabeça. Na época, meu pai quis tirar a porteira, trocar a porteira da fazenda, eu subi lá como se fosse um protesto de derrubar qualquer árvore, e falei, essa porteira é minha, não vai trocar. E depois, muito tempo depois também, eu senti a mesma sensação dessa mesma porteira, só que na vertical. Foi quando, ele não sabe disso, quando eu fui visitar os ateliês em Santa Teresa, aonde que o Zé Bechara tinha um ateliê, debaixo de uma chuva, de uma tempestade, você lembra? Muito forte. E quando eu entrei no ateliê dele, debaixo de chuva, chovia muito lá dentro do ateliê também, que era uma espécie de um prostíbulo enorme, né, que vocês alugaram. Tinha essa fama. Tinha fama de ter sido um prostíbulo lá em Santa Teresa, e um lugar lindo e tudo, mas chovia mais lá dentro que lá de fora. E eu deparei com 3 telas dele lá, 3 imensas, que ele chamava de stripes. Aquelas listas, em vez de estarem na horizontal, elas estavam na vertical. E estava de novo, de frente à minha porteira da fazenda. Então, eu ia associando esse tipo de coisa. E eu fiquei tão encantada com o trabalho dele, que era a primeira vez que eu vi o trabalho, que eu tinha lá para propor um trabalho com a galeria. Normalmente, o trabalho é consignado com as galerias e tudo. Eu fiquei tão extasiada que eu acabei adquirindo, né, as 3 obras de arte, as 3 telas dele. Foi assim que a gente começou. E outra coisa também que me chamava muita atenção na fazenda, porque as únicas obras de arte que tinham na parede da minha mãe, da casa da fazenda, era uma reprodução de um Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, e uma ceia, uma Santa Ceia lá, que eu perguntava para essa dona Filó. Eu não estava ali olhando as figuras da Santa Ceia, ou o Judas com a sacolinha de dinheiro, ou Jesus, que estava perto de não sei quem. Eu estava olhando a parede de fundo, que eu falava assim, dona Filó, por que essa parede fica assim e assim? E muitos anos depois eu vi que aquilo era tal de perspectiva e que aquela ceinha que estava ali enfeitando, que havia sido dada à minha mãe por um viajante, por um mascate que passou pela fazenda e dormiu lá, então deu uma reprodução de um tal de Da Vinci. Então, aquilo para mim, quando eu fiquei em frente à ceia real do Da Vinci, voltei para a fazenda. Então, eu só pensava nessa coisa da arte e
e resolvi ser pintora, ser artista. Só que a minha mão, a minha cabeça estava lá longe, a minha cabeça estava muito mais adiantada do que a minha mão. A minha mão continuava lá no curral da fazenda, lá na fazenda. Eu não conseguia fazer o que eu gostaria de fazer, eu não conseguia ser contemporânea, ser arrojada e ter aquele trabalho arrojado. Então, eu falei, eu não posso continuar fazendo essa... Eu me considerava uma artista medíocre. Eu falei, eu vou trabalhar com quem realmente faz a arte que eu desejo trabalhar. Eu quero ficar perto da arte, mas não essa arte que eu faço. E abri a galeria. Era uma galeria eclética, eu tinha bons trabalhos e tudo, mas vendia de tudo na galeria. E desde o dia que eu abri, a minha conversa era uma só. Quero fazer uma grande galeria para receber arte contemporânea. E meu marido, que era um grande incentivador, meus filhos também, muito novos da época, mas já me incentivavam, não acreditavam, meu marido não acreditava muito que aquilo fosse dar certo em Belo Horizonte. Mas eu insisti. E quando eu abri a galeria, todo mundo achava que era loucura, mas eu acreditava tanto naquilo, que quanto mais eu viajava, quanto mais arte eu via fora, quanto mais eu aprofundava, quanto mais eu tentava descobrir, mais eu gostava do contemporâneo, mais eu gostava do diferente do contemporâneo. Então, eu resolvi fechar outra galeria, que era mais eclética, e abrir esse espaço aí já com os 2 filhos comigo, que eram os esteios e tudo, e me aguentava cobrando, aquela cobrança que eu tinha muito grande. Deixa eu tentar participar do papo, porque eu acho que a gente pode... Né? Então, nós abrimos em 88, em 98 nós construímos esse espaço, que é um espaço mais voltado para exposições e tudo mais. Mas essa transição não foi fácil para vender arte contemporânea, né? Eu trabalho com a mãe desde que ela abriu e tenho uma formação mais técnica, sou economista e tudo mais, então eu sempre fazia eu sou o rapaz das planilhas na galeria. E eu testemunhei várias vezes a Selma comprando de manhã trabalhos do Inimar e artistas como esse e vendendo à tarde. Não é? Então, isso era muito comum nessa época, era o que se vendia. Quando a gente começou a abandonar esse mercado e começar a trabalhar mais com artistas de fora, porque a nossa proposta era trazer, ela já tinha desde o início falado, olha, vamos trazer artistas que eu admiro e que não tem em Belo Horizonte. Nós não temos um museu, infelizmente, atuante, então vamos trazê-los para cá. Para começar a vender, isso demorou em torno de uns 3 anos. Então, ao mesmo tempo que ela falava, não, eu vou vender isso, eu falei assim, não, Selma, nós temos que pagar a conta. Não, vamos voltar, vamos dar um passo atrás, né? E foi, acho que talvez foi o período mais complicado nessa forma. Você afirmar e não voltar atrás, apesar de todas as pessoas, os amigos, né? A gente não tem clientes, a gente tem amigos, né? Eles sempre insistiam, gente, voltam, não sejam tão arrojados, saiam um pouco dessa linha, dê um passo atrás para vocês sobreviverem. E a gente conseguiu, de certa forma, manter essa linha que a gente escolheu, mesmo porque as outras galerias, eu acho que descobriram isso. Isso eu estou falando em torno de 90, né? E outras galerias começaram a também trazer artistas de fora e investir mais no contemporâneo, né? Então, o mercado foi formando mais, eu vejo dessa forma. É sempre pautado na amizade. Eu sei que você é uma exímia negociante. Você sabe lidar e sabe lidar com profissionalismo nesse mercado de arte, que é um mercado ainda que não é profissional, é um mercado pouco profissional, né? Explica para a gente como é que você tratava com os artistas, como é que você negociava, como é que você fazia essa negociada. Esse é o de tudo. Eu sou muito boa para vender, para comprar, e tem isso aqui muito bom. Sempre tive isso aqui muito bom. Sempre foi meu olhar. Sabe, eu posso até não saber ver uma obra de arte a primeira vez, seja ela no estilo que for, que eu sei perfeitamente bem se ela é uma boa obra de arte ou se não é. Então, mas você perguntou do mercado, era muito na confiança. Eu partia de um princípio, que se a pessoa entrou dentro de uma galeria de arte, ela já é gente boa, ela já tem alguma coisa a mais.
Então, muitas vezes, a pessoa saía com o trabalho debaixo do braço, eu não sabia para onde que o trabalho ia, tinha uma coisa de fazer exame, de levar para examinar, para a mulher ver, para não sei o quê. Era muito, assim, uma coisa meio que amadora. E quanto ao relacionamento com o artista, isso eu passei para eles também, tanto o Zezito como eu, correção, honestidade, haja o que houver com a obra de arte, que ela, quando ela sai da galeria, se você, por acaso, levar um prejuízo, ou o cliente deixar de pagar ou qualquer coisa, não transfira esse prejuízo para o artista. O artista é que é a nossa matéria-prima. Então, isso porque no nosso meio, nós sabemos que o nosso meio é um meio difícil. Então, é um meio que é bem difícil de... Hoje não está tanto, mas antes era bem difícil. Então, é isso que a gente tenta ser correto. Eu queria passar a palavra para o Lúcio agora e perguntar para ele como é que funciona o mercado na atualidade. E a galeria foi pioneira também ao lançar uma filial no exterior. Eu queria saber como é que está funcionando essa ponte e também como é que funciona o mercado atual. Eu acho que a Selma tem uma visão muito romântica da história, né? E a gente foi deixando essa visão de lado, né? Recentemente, 2 galerias de Belo Horizonte fecharam, e eu acho que até é um péssimo indício, né? Eu acho que quanto mais galerias estiverem abertas, melhor é. O papo tem que estar na pauta do dia, né? E as galerias fecharam. Uma delas foi uma galerista que é da geração da mamãe. Eu estava conversando com ela dizendo o seguinte: olha, Fátima, hoje o mercado é muito truculento. Hoje você tem que impor quase que fisicamente o seu produto. Vocês são de uma época que não combina com vocês isso, né? Então, apesar de sentir muito isso, eu entendo, não é, que existia antes um argumento muito diferente para se vender uma obra de arte. Era o que você gostava, basicamente, né? Você usava termos, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. Hoje não, hoje você tem que falar do retorno que esse trabalho pode te dar a longo prazo. E, nesse sentido, vender arte contemporânea, eu acho mais fácil, né? Um exemplo que a gente dá, olha, quem comprou Volpe nos anos 50, nos anos 60, se pagou alguma coisa, pagou muito pouco. Não é? Da mesma forma, e hoje é impossível comprar um Volpe. Hoje os valores são cada vez mais altos, né? Então, você tem a oportunidade agora de comprar os que estão vivendo, os que estão produzindo agora, para futuramente ganhar. Então, a argumentação é muito forte, muito mais fácil. Além disso, tem essa questão do mercado. Ao mesmo tempo que os modernos, quando são vendidos fora do país, eles são para brasileiros. Sei lá, você pega um leilão da Sotheby's vendendo um Guinhar, quem compra é brasileiro, né? Então, o trabalho volta. Já o trabalho contemporâneo, não. Ele não tem barreiras, né? Ele, cada vez mais, é aceito fora. E, pensando dessa forma, nós, há 3 anos atrás, nós decidimos abrir uma galeria em Portugal, não é? Com o objetivo claro, participar das feiras na Europa e tentar ganhar no transporte. Para a gente, o nosso objetivo era fazer os próximos 5 anos, abrir a galeria e ficar 5 anos fazendo feiras lá fora, para mostrar o nome, para mostrar os artistas, para entender um pouco o mercado, né? E a forma da gente poder viabilizar isso é mandar o trabalho para fora, né? Porque o que é o mais caro de uma feira internacional é essa questão do transporte. Então, a gente já legaliza em Portugal. Por que a gente optou pela Europa e não pelos Estados Unidos? Porque você tinha vários mercados diferentes com a mesma legislação. Então, Portugal, Espanha, França, tudo funciona da mesma forma, você tem um trânsito mais fácil de mercadoria lá, né? Então, o objetivo foi exatamente esse, foi levar o artista para fora, não é? E conquistar mercado. A verdade é essa, né? Eu acho que essa é a diferença entre galeria de arte e loja de quadros. A loja de quadros, você está ali, você não tem compromisso nenhum, você põe o trabalho lá na parede, se vender bem, se não vender, paciência. A galeria não, ela deve ao artista, né, uma projeção, sempre procurar projetar o artista. Nós não temos infelizmente, eu acho que isso deve mudar nos próximos anos, mas hoje a gente não tem uma política de compra dos museus,
não é? E nada como a instituição para dar valor ao artista. Quer dizer, a galeria ela se respalda em alguns indícios, e o que dá valor é um trabalho em museu importante. Então, à medida que a gente leva o trabalho para fora, a gente tenta vender para museus. Por exemplo, a política de compra de museus na Espanha é muito grande. O Zé vendeu recentemente 2 trabalhos para museus na Espanha, né? E é isso que dá valor, né? Falando um pouco dessa questão do trabalho fora, nós fizemos uma exposição com Bechara esse ano, e um dos trabalhos foi vendido porque, quando você abre o site do Pompidou, tem um trabalho dele lá que foi adquirido recentemente. Então, é isso que dá valor. O trabalho não é vendido só no Brasil, ele é vendido em qualquer parte do mundo, né? Fala um pouquinho do perfil da galeria, dos artistas que você trabalha. Minas é um grande celeiro, eu acho que a gente tem grandes artistas aqui, né? Mas hoje a gente foca um pouco mais o artista de fora. Por quê? Porque talvez seja a oportunidade, né, já que a gente não tem um museu tão atuante, o único museu é o da Pampulha, e não tem uma agenda assim muito frequente, que depende de verba e tudo mais, é a oportunidade do mineiro ter acesso, né, ao que se mostra fora daqui. Tá? Então, e tem uma questão também de objetivo, né? Alguns artistas a gente quer que trabalhe só conosco, para você ter mais tempo, para você ter... e a questão de sobrevivência, na verdade é essa, né? Eu não posso concorrer com outras galerias, né? Então, a gente procurou trazer artistas de fora. Eu trouxe algumas imagens de algumas exposições e escolhi algumas que tinham um objetivo claro, né? Essa imagem é um trabalho do Éder Santos, um videomaker daqui, né? E qual que era o objetivo dessa exposição? É uma exposição muito difícil de vender. Não existe nenhuma feira importante fora do país que aceite uma galeria, vamos colocar assim, uma loja de quadros. A galeria tem que provar que ela tem uma agenda importante, não é? E que a parte comercial não é o único objetivo da galeria, né? Ela tem que permitir que artistas mostrem o seu trabalho independente da possibilidade ou não de comercialização, né? Então, essa foi uma exposição que ocupou toda a galeria, não é? Que eram só vídeos, não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Um pouco disso, né? Aqui foi um quarto que foi criado dentro da galeria para colocar um vídeo que não podia ter contato nenhum, né, de luz, né? E esse é o objetivo. Então, quando a gente faz uma exposição com essa, tem um objetivo. Quer dizer, esse material eu devo utilizar daqui a 3 anos, quando a gente pleiteia feiras assim. Hoje a gente está num nível de feiras que a gente deve ficar durante 3 anos nesse nível, e daqui a uns 3 anos a gente já vai ter material para apresentar nessas feiras e poder participar. Então, tudo hoje é muito planejado, com muita antecedência. E aqui, uma outra exposição que eu achei que foi importante também, que foi em sequência, isso foi no final do ano passado, primeiro foi do Éder, depois a do Nelson Lerner, essa exposição para mostrar um pouco da complexidade que é montar exposições e exposições cada vez maiores, né? Essa exposição estava no Museu da Vale, em Vitória, o ano passado, e ela veio quase que integral para a gente, né? E com um objetivo claro também, né? Essas exposições que nós estamos fazendo é para fazer catálogo e para mostrar dentro de 3 anos para pleitear feiras internacionais, né? É um investimento muito alto, né, Lúcio? Montar uma exposição como essa. É muito alto. A gente tem uma verba, vamos colocar assim, uma verba para o marketing. O nosso marketing é a exposição. O bochicho que isso dá, entendeu? Ter matérias em jornais. Hoje você tem 3 jornais escrevendo. Então, isso tudo é muito importante para a gente, quando a gente vai pleitear as feiras, a primeira coisa que a gente faz é exatamente mostrar os trabalhos mais arrojados. Tudo que envolve a produção fica muito caro. Então, a gente teve que cortar algumas coisas. A gente prefere ter uma exposição mais arrojada, não é? E não ter uma peça gráfica, assim, às vezes, mais elaborada, né? Mas é a oportunidade que a gente tem de mostrar o que o artista quer e tudo mais. Aqui é uma banca montada pelo Nelson, é um dos maiores trabalhos dele, né? E esse trabalho, nós não conseguimos vendê-lo, mas ficou durante muito tempo em negociação com o museu no Brasil, que é muito bacana, que só de o museu ter demonstrado interesse no trabalho, a gente já mostra que eu acho que o caminho vai mudar muito daqui para frente, né? Essa é uma exposição da Rochelle Coste.
ela funcionava só no escuro. Então, nós ficamos durante 30 dias, né, para que esses totens são iluminados, para que eles pudessem ser mostrados da maneira ideal. Ficamos 30 dias no escuro. Né. Então, são situações como essa que nos dão espaço. Essa aqui é uma outra história que eu vou mostrar. Que nos dão espaço e que, mais do que isso, como é que os artistas chegam até a gente? É muito comum, curadores que nos conhecem, que a gente vai mandando esse material, que, olha, tem um artista aqui que eu gosto, eu acho interessante, procuro o pessoal lá de Belo Horizonte. Então, isso também nos dá esse tipo de retorno. Né? E aqui, por fim, falando dessa questão do objetivo, e do crescimento do mercado, essa foi uma instalação que a gente fez na Feira de São Paulo, foi esse ano, que hoje é a maior feira da América Latina, com níveis de negócio assim, absurdos, e nós pensamos numa situação muito arrojada para essa feira. Nós convidamos um artista que hoje só trabalha conosco, apesar da Selma ter começado a trabalhar com ele nos anos 80, e nós tínhamos uma certa informalidade. De 3 anos para cá, nós afinamos o passo e tudo que ele faz é pensado, qualquer movimento que ele faz é pensado. E a contrapartida da galeria foi exatamente essa. Foi de trazê-lo para uma feira. Né? Essa é a montagem de uma peça dele, o artista José Bento. Isso é o trabalho chegando na Feira da Bienal. Aqui está o Zé, de amarelo, pensando na colocação do trabalho. Quando nós convidamos o Zé Bento para fazer parte, ele foi ao Parque do Ibirapuera, pensou no local, essa peça só poderia estar nesse local. Né? E essa é a colocação da peça, a montagem. O que a gente fez? A gente tirou aqui todos os estandes são fechados. Nós tiramos completamente as paredes e apresentamos essa peça que ele chama-se de Ócio. Essa já é quase no final da montagem. Aqui está o estande pronto. É um jequitibá de 470 anos, quase 2.000 quilos, e apresentou as 3 vertentes do trabalho dele. Né? A escultura, que ele já faz isso há mais de 30 anos, a foto, que é o trabalho dele que a gente mais vende fora do país, e o vídeo, que é uma situação muito nova no trabalho. Foi, talvez, o projeto mais arrojado da galeria. Né? Quando a gente fala que o trabalho foi pensado para cá, o Zé já via um diálogo entre a arquitetura de Niemeyer, né, e o movimento que a peça faz. E aqui a peça tem essa função. Né? Esse trabalho foi vendido para a segunda, uma das 5 coleções mais importantes de São Paulo. Né? Então, é exatamente isso. A ideia da galeria era mostrar um artista que só trabalha com ela, tá? E criar a situação favorável para o trabalho dele. Né? Agora a gente está negociando essa série de fotos com o Museu de São Paulo, e é o que a gente pode fazer pelo artista. A galeria tem que sempre procurar uma situação nova para o artista. Antes, o artista ele nunca se dedicava à sua arte. Ele era um arquiteto, um designer, um advogado que pintava no final de semana, um médico. E essa transformação foi acontecendo, sabe, Sérgio? Nos últimos anos, eu não vejo nenhum artista que não faça, nenhum artista sério que não viva do trabalho. Né? Especialmente nos últimos 10, 12 anos, os sérios só vivem do trabalho. Não é? Porque tem frequência de venda. Né? Se ele tem uma certa... É um operário, na verdade, todos os artistas são. Eu ligo 7 horas da manhã para o ateliê dele, ele está lá. Não é? Então, as pessoas que encaram dessa forma, que pensam na carreira, hoje vivem, com certeza, de arte. Né? Bom, eu vou falar algumas coisas sobre a ideia de mercado e como isso me afeta, né? Como eu passo por isso, e que são só impressões. Em primeiro lugar, porque eu acho que a gente tem um mercado, essa coisa chamada mercado, informação. Ela não é algo que a gente defina como... Não reúne as características daquilo que a gente chama de mercado para outros campos, né, enfim, da vida nas cidades. Se a gente está falando de mercado, né, da atividade econômica de uma cidade, de um país, etc. E tal. No Brasil, isso ainda é muito... Está em formação. Eu acho que as transformações são fortes, são evidentes e são muito velozes. Eu, enfim, tenho percebido isso.
Mesmo assim, a gente, às vezes... E eu vou dizer por que é espinhoso, porque é uma coisa que não é muito bem definida. Há pouquíssimo tempo atrás, eu participava da montagem de uma exposição coletiva no Museu Vale do Rio Doce e escutei um artista de São Paulo, muito querido, tem um trabalho que eu admiro muito, num momento que a gente parou para almoçar, comer alguma coisa, ele diz o seguinte, fiquei pensando muito. Dizia ele, parece que no Rio de Janeiro existe um número muito maior de artistas, não é, que vivem do próprio trabalho do que em São Paulo. Eu falei, não sei, eu nunca fiz essa conta, não estou preocupado com ela, né? Por outro lado, ele disse, veja bem, essa coisa do mercado escraviza muito, né? Eu confesso que eu fiquei atordoado e muito decepcionado. Obviamente, eu não vou citar o nome, mas me pareceu o seguinte, assim, eu falei, bom, ou eu estou em 2000, ou estou no final dos anos 70, contra a cultura, aquela coisa toda em que o mercado é um campo venenoso e um inimigo de todos. Obviamente, eu prefiro pensar que, se existe a possibilidade de um artista ser escravizado, ele ser escravizado por não ter condições de executar, transformar em coisa as suas ideias. Hoje eu vivo do meu trabalho, com as limitações que isso oferece e tal, mas vivo do meu trabalho. E me sinto capaz, em condições de executar as ideias, executar as coisas. Em nenhum momento eu me sinto escravizado pelo mercado. Recentemente, dei uma entrevista e, lá pelas tantas, a pessoa me perguntou, Bechara, e sobre as injunções do mercado, o que é que você pode dizer? Eu falo, olha, eu acho que é um campo que me ajuda a viabilizar a obra, a executar as ideias, os projetos. Eu acho que eu não tenho nenhum medo dessa ideia de mercado, desde que você saiba lidar com ele. Eu não sei se eu sei, mas se eu conheço alguns riscos que ele oferece, procuro me desviar deles, né? Então, eu escuto algumas coisas assim e fico um pouco apreensivo, não, mas fico abismado com essa ideia que algumas pessoas, alguns indivíduos ainda têm equivocadas sobre o mercado. O mercado que a gente tem hoje, que, repito, ainda não está formado, está no começo, né? Ele, obviamente, permite, um instrumento que permite ao artista, no meu caso e de outros que conheço, a não dependerem de um projeto que você tem que escrever, enviar para a lei, aquela coisa ser aprovada, e aparecer um indivíduo, uma empresa que vai, depois de você ainda ter que defender essa coisa toda, te oferecer um dinheiro para, então, você executar, etc. E tal. Eu acho que a relação com o mercado é muito boa. Ele existe no estado de formação. Se a gente imaginar, aproveitando um comentário do Lúcio, a Feira de São Paulo é realmente a mais importante feira da América Latina, mas a economia paulista ela é a economia mais importante da América Latina há 20 anos. A Arco, a Feira de Madrid, é uma feira que existe há 25 anos. A economia da cidade de São Paulo é uma das economias mais robustas do mundo há 15 anos. E essa feira está na 4ª edição. Então, a gente tem algumas... Eu considero, e repito, são só impressões, eu não estou afirmando nada, porque essas coisas não são claras para mim, né? Existem ainda algumas ideias equivocadas sobre os perigos do mercado, etc. E tal. Eu vejo o mercado como um instrumento, não é, que, através das galerias, ajuda a qualificar e a ampliar, não é, a visibilidade pública, a circulação pública do trabalho de um artista, e devolver a ele os instrumentos necessários para continuar executando as coisas, não é? Eu acabei de executar uma escultura enorme, uma coisa muito grande, e que só foi possível executar porque existe uma coisa que a gente supõe que seja o mercado. Se não foi Lei Rouanet, não foi
foi uma aquisição, isso para mim... E a maior importância que isso tem para mim não é nem o resultado financeiro que isso traz, mas ver aquilo. Eu costumo dizer, assim, a pensar, não costumo dizer, porque isso a gente não diz toda hora, até porque, às vezes, a gente que fica... Um crítico conhecido nosso, o Agnaldo Farias, em São Paulo, uma pessoa fantástica, ele diz o seguinte, que ele tem muito carinho pelos artistas, porque eles são aqueles indivíduos que passam o dia inteiro tentando inventar o que ninguém pediu que existisse e depois ainda tem que defender. Então, a gente passa por muita dificuldade dentro do ateliê. Não é a dificuldade física, mas é intelectual, de chegar próximo de um trabalho e depois de dias você vê que aquele negócio se escorrega pela mão porque a ideia era muito ruim. Mas, às vezes, a ideia talvez seja boa e você não consegue executar. E essa aquisição recente, por exemplo, me permitiu ver uma coisa que eu imaginava que talvez guardasse uma certa força, tivesse uma certa... E foi o mercado que ajudou a fazer isso. Então, aliás, uma coisa que acontece muito, eu tenho dificuldade para falar, porque eu me perco muito quando eu estou falando. Por exemplo, agora, não sei exatamente por que eu estou falando o que eu estou falando agora, mas tem a ver com essas coisas que eu escuto sobre mercado. Esse negócio de viver do próprio trabalho, uma vez um artista, amigo meu, escutou de um marchand em São Paulo que estava começando a se interessar pelo trabalho dele e tal, mas estava com dificuldade de vender, virou para ele e disse o seguinte, olha, tudo bem, está difícil vender você e tal, mas por que você não arranja um emprego? E ele me falou com aquilo com uma certa decepção, não vejo nenhum problema nisso. Eu tenho amigos, artistas fantásticos que têm emprego e tal, mas eu não quero isso para mim. Eu quero... Eu vou ao meu ateliê todos os dias, de domingo a domingo. Eu tenho brigas todo final de semana com minha mulher e meus filhos por causa disso. Mas a minha sorte é que a minha mulher é atriz e acorda 13h, eu acordo às 7h. Então, eu vou para o ateliê domingo às 7h, chego em casa faceiro meio-dia, acordo todo mundo e o final de semana começa bem. Eu quero isso para mim. Eu não quero ficar dependendo de... Não vejo nenhum problema nisso, mas se eu não tenho essa energia e não conseguiria, eu não tenho inteligência para depender de bolsa, para depender de uma outra atividade, tentei dar aulas. Me lembro que no Parque Lage eu ofereci um curso cujo título era Colisão e Trânsito. Baseava-se na ideia de percorrer meios diferentes, colidir ideias, etc. E tal. E era um curso de 1 ano, e no final de um mês eu pedi uma reunião com a diretora e falei, você desculpe, eu colidi, eu não consigo dar aulas, etc. E tal, porque eu não sei se eu tenho capacidade de explicar e transmitir conhecimento com uma certa facilidade, nem sei qual é a qualidade de conhecimento que eu tenho para transmitir, mas onde eu me sinto mais à vontade é fazendo coisas. Então, isso que se passou com esse meu amigo tem muito tempo. Eu também tinha um outro trabalho, dependia de outra coisa. E, nesse dia, quando ele contou isso, eu falei, eu não quero isso para mim. Alguma coisa tem que acontecer, eu tenho que mudar isso, criar uma estratégia nova, porque eu quero viver disso, do jeito que der para viver, mas viver disso. Então, a ideia de mercado, para mim, é isso, é um campo, um conjunto de... Um campo, eu diria, né, que vai ajudar a circular, pôr o trabalho em circulação e te devolver, em troca disso, meios para você continuar trabalhando. O mercado hoje, o mundo hoje, é mais complexo, é mais dinâmico. A formação para uma galeria de network hoje é muito mais complexa. Esse corpo a corpo que o Lúcio se refere é fundamental. Tem que pegar avião, tem que pegar um avião hoje, pegar um avião daqui a 5 dias, amanhecer em Lisboa, pegar um avião no final do dia, amanhecer em Madrid, se reunir. Hoje, as galerias precisam fazer isso, a não ser que o seu projeto como galeria seja, não, eu sou regional, quero ficar aqui, quero vender isso, aquilo, outro, e está ótimo, é um bom projeto também. Mas, se quiser participar, jogar um jogo que é o jogo do mundo, e a gente está colado nele, a produção brasileira percorre o mundo mesmo. A gente vê isso. Eu viajo com uma certa frequência e vejo isso toda hora acontecendo, os artistas brasileiros em diversos museus europeus, americanos, e etc. E tal. Você vive bem de arte?
Olha, eu faço tudo que eu preciso fazer. Não, eu faço o que eu preciso fazer com o meu trabalho. O Lúcio, ainda há pouco, ele falava que as exposições hoje são mais caras. É muito curioso, porque para tentar me guiar sobre o que a gente ia falar hoje, bom, está aqui dentro, não vou procurar que eu vou perder tempo. Eu dei uma entrevista para o Jornal do Brasil, há uns anos atrás, e a jornalista me perguntava por que os museus, isso há uns 10 anos atrás, por que os museus brasileiros tinham tanta dificuldade em realizar com mais frequência as exposições e tal? Porque ficou mais caro produzir, ficou mais caro expor. O mundo exige mais, né? Eu imagino que há alguns anos atrás, o galerista era uma interface entre o artista que ficava num sobrado, fazendo uma coisinha e tal, e o resto do mundo que não passava daquela cidade, né? A galeria hoje ela tem que estar igualmente. Daqui a 2 semanas está indo para Nova York, daqui a um mês está indo para Vigo. Não falo mais nem de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, não. A gente está falando de Vigo, a gente está falando de Santiago de Compostela, a gente está falando de Santander, Cáceres. Eu não sabia o que era Cáceres. É linda a cidade, tem uma feira poderosa lá. Aí tem, evidentemente, Basel, tem não sei o quê, etc, etc, etc. Então, assim, aí, objetivamente, eu consigo fazer o que eu preciso, que é financiar a minha produção. Às vezes não dá, aí eu peço socorro para a galeria. Olha, tem que terminar o trabalho, tem que executar tal coisa. Vamos fazer, vamos e tal. Mas, de um modo geral, não é fácil, não, mas dá. Com relação à perspectiva de mercado, então, daqui para frente, né? Eu acho que a gente está começando, nós vamos surfar uma grande onda. Agora, com essa história de Olimpíadas, né? Porque o nosso mercado vai bem quando o mercado está bom, quando a economia está bem, né? Com essa história de Olimpíada agora, o Banco Mundial, não sei se vocês viram, o Banco Mundial projeta a economia brasileira em 2016 como sendo a 5ª maior do mundo. Então, os olhos estarão voltados para a gente, né? Tem uma história que aconteceu agora, em maio, que eu acho bem interessante também. A gente estava fazendo uma feira em Basel, e a galeria que era do nosso lado era uma galeria da Holanda, e nas feiras você nunca coloca o país de onde você vem, você coloca o nome da galeria e a cidade. E aí, no segundo dia, essa holandesa veio, a gente conversando, ela falou, mas o que é? Onde é que é Belo Horizonte? Eu falei, poxa, nós somos a 3ª maior cidade do Brasil, estamos a 1 hora de avião de São Paulo, a 40 minutos do Rio, mais para o interior, e tentando ver se ela localizava. Eu falei, não sei o que é isso, não conheço essa cidade. Eu perguntei, então, o que você conhece do Brasil? Não, eu conheço o Rio, conheço São Paulo, eu conheço Brumadinho. Quer dizer, eu acho que na próxima vez que eu ver o Bernardo, eu vou falar, Bernardo, agora nós viramos, né, periferia de Inhotim. Eu queria saber, então, Lúcio, o seguinte, se a questão da crise que a gente estava projetando esse ano se prejudicou muito o desempenho da galeria, ou se realmente a arte contemporânea passou por esse ano ilesa. A gente tem, né, duas situações, né? Realmente, a galeria de Portugal ela é muito dependente do mercado espanhol, né? A Espanha, você tem um histórico, né? Desde os anos 70, faz feiras, a Arco está aí desde os anos 70, e parece que existe uma competição entre as cidades da Espanha. As pequenas cidades, todas têm museus, e agora todas querem criar sua feira de arte, ou seja, a situação nossa da galeria lá é para ir para o mercado espanhol, né? E lá, realmente, o mercado está muito parado. Isso com todos os galeristas, com todos que a gente conversa, a gente sente que agora eles estão no vale, né? Estão realmente sofrendo muito. Agora, o Brasil não, o Brasil vive uma situação diferente. A Feira de São Paulo, esse ano, não teve nenhuma galeria que não tenha celebrado, né? A gente gosta de falar muita bobagem, assim, o galerista inventa demais, mas a gente costuma inventar para o público. Entre os galeristas, a gente é mais fiel. E todos estavam celebrando. Eu acho que todos têm a plena consciência dos próximos anos no Brasil, né? E especialmente porque eu acho que agora vai começar os museus vão começar a comprar no Brasil, né? E aí vai respaldar, né, os valores dos trabalhos, né?
Eu queria saber, gente, a questão de preço. Como é que é essa questão de dar um preço numa obra de arte, por exemplo, um vídeo? Como Isso é você que nunca vai funciona saber. isso? Só lá na galeria. Isso? O preço de um vídeo, o preço de uma obra muito experimental, o preço de uma obra perecível, porque a arte contemporânea tem muito isso. Muitas vezes você está vendendo ali, o que está por trás daquele ali tudo é uma ideia, né? Na realidade, você vende a ideia de um projeto e tal. Mas não é como... Eu vejo muita crítica à arte contemporânea quando as pessoas falam que vou comprar isso aqui vai estragar daqui uns dias e tal, mas não percebe que prefiro comprar uma coisa, um quadro, por exemplo, que é uma coisa que vai ficar na minha sala ali o tempo todo. Como é que muda essa lógica do preço para a arte contemporânea? Aí cada um aí pode falar, porque tem as suas opiniões. Porque sabe o que acontece? Eu tive... Porque é assim, eu vejo, às vezes, coisas inexplicáveis. Por que isso vale tanto? Não é a qualidade, talvez, intrínseca daquela obra. Não é? É assim, acabou de chegar. E aí a galeria foi e colocou tanto. Eu não sei. Normalmente não coloca. Não, mas sabe, eu tive uma briga. Uma briga não, porque nunca briguei assim, mas eu tive a minha primeira galeria em São Paulo, foi muito curioso o momento. Quando eu abri a primeira exposição, o galerista falou, vamos nos reunir agora aqui na sala, resolver os preços e tal, não sei o quê. Aí ele estava com uma lista de preços para me mostrar. Eu falei, não, mas por que está tão alto? Ele falou, não, porque... Eu falei, não, mas não tem razão para a gente aumentar isso agora. Minha primeira exposição em São Paulo, eu estou vindo com... Aí ele falou assim para mim, você é o único artista da minha galeria que não quer que eu aumente os preços. Eu falei, mas não tem sentido para isso. Eu ainda não graças a Deus, os preços estão bem diferentes daquela época, mas acho que essa coisa anda a partir de diálogos que você tem, por exemplo, com as galerias. Olha, de acontecimentos que têm a ver com isso, com trajetória, com falta do trabalho, né? De repente... a produção fica menor por algumas circunstâncias, ou porque em alguns casos, o artista espalha o trabalho, vende o trabalho em diferentes cidades. É o artista que dá o preço para a galeria, para ela colocar um preço de mercado, ou como é que funciona? Olha, eu proponho. Dificilmente, a não ser que eu esteja muito certo, por alguma razão, que o preço tem que ser aquele. Mas, de um modo geral, eu proponho. Olha, o preço está nessa faixa. Eu acho que... Será que a gente, diante dessa outra circunstância, a gente deve mexer nesse preço? Se eu nunca... Comigo, pelo menos, não. Sempre foi uma coisa de propor, e a gente gasta uma semana, 2, um mês discutindo. Às vezes o contrário, já tive situação de galeria pedir para aumentar o preço, vamos aumentar e tal. Eu falei, mas como é que tem essa coisa aqui? E aí, eu acho que talvez eles a gente sempre podem responder isso melhor do que eu, porque eu sou um artista, eles lidam com vários. Agora, antes de você falar, ele está falando, questionar o preço para o artista, tem uma passagem muito interessante de um artista que a gente gosta muito de trabalhar, porque é um lorde, é o Valtércio Caldas. O Valtércio Caldas estava fazendo uma exposição na galeria, e um belo-horizontino, uma pessoa que estava lá durante a exposição, o chamou e falou, mas por que razão que esse trabalho aqui, o nome do trabalho era até Vox, que eram uns arcos de aço escovado e uns estiletes de aço. Ele falou, por que são esses estiletes de aço aí, que são tão baratos? Por que esse trabalho vale tão caro? Porque é tão pouco material. Aí o Valtércio, naquela delicadeza dele, botou a mão no queixo e falou, meu senhor, acontece que esse aço aí é realmente muito barato, mas o que é um pouquinho mais caro, que eu estou cobrando mais caro, é o espaço que tem entre as hastes. Eu achei a coisa mais fantástica do mundo, essa resposta, essa colocação do Valtércio. Não sei se você ficou sabendo disso. Eu achei fantástico isso. Uma vez eu conheci uma pessoa numa feira em Portugal, e feira fraca pra caramba, em Lisboa. E um cara muito interessante, ele dizia que estava fazendo uma tese, construindo uma tese,
em que ele estava tratando dessa questão da arte contemporânea e da valoração. E eu achei muito interessante a conversa dele, que é o seguinte, resumo da ópera, preço é para o que tem similar no mercado, é arroz, feijão, carro, porque tem a Fiat, a Chevrolet, e do ponto de vista de arte, sobretudo contemporaneamente falando, é mais cuidadoso falar de valor, porque, em termos de valor, você agrega, ainda que seja imaginariamente, ou você agrega, de fato, o percurso do sujeito, do artista, você, enfim, vai agregando o que entende que deve ser agregado para chegar naquele valor X, né? Então, foi alguma coisa, para mim, também muito esclarecedora. Não sei se... É sempre preciso conversar, né? Mas, para mim, foi alguma coisa que eu assimilei como... Não sei, Lúcio, se você... Não, eu acho muito difícil colocar preço. Quando os artistas novos nos procuram, querendo uma orientação nesse sentido, o que a gente sugere é o seguinte, olha, é preferível nós errarmos no início. É preferível a gente colocar mais baixo, vender e chegar à conclusão daqui a um ano, olha, estava barato, vamos aumentar o preço. Porque a valorização é inerente à obra de arte. A desvalorização, não. Quando o artista chegava, hoje a gente já não tem mais essa abordagem, mas chegava com o preço, olha, isso aqui é tanto, a gente achava caro, passava 2 meses, não está vendendo, baixa o preço. Eu falei assim, não, baixa o preço não, arranja outra galeria. Né? A gente força muito isso. Hoje o compromisso é muito sério. Concordo com você quando você diz isso, mas nós temos que vender. Muito bacana estar com o quadro na parede lá. Não, tem que vender. Né? Então, você tem que também chegar, às vezes, sacrifica um pouco. Né? Eu acho que esses sacrifícios é que fazem as coisas evoluírem. Porque você fazer um trabalho só e vender um trabalho só na vida não adianta. Né? Então, eu vejo muito isso. A gente sofre no início, mas depois vai chegando. E o que o Zé falou é muito interessante. O percurso hoje é quem determina o valor. Vamos pegar o Cildo Meireles, por exemplo. O Cildo Meireles começou a ganhar dinheiro, né? Vamos colocar assim, né, Zé? Isso tem o quê? Tem 10 anos. Né? Então, aquela geração tinha essa característica. Né? Hoje, não, os artistas que até, em alguns casos, até ruim. O artista com 3 trabalhos já quer colocar o trabalho lá em cima e a gente fala assim, olha, gente, não está na hora disso. Você comentou um pouquinho do museu e da galeria, e a minha pergunta é nesse sentido. Assim. Eu acho, talvez, uma hipótese, que o museu ainda é esse lugar de consagração das obras de arte, né? do que julga ser uma boa de arte. E que espaço a galeria está ganhando como essa instituição consagradora também, vamos dizer assim. E pensar um pouco também que os museus e como jovem artista, assim, né, para entrar no museu ainda depende dos editais e das instituições para patrocinar, né, e das leis de incentivo ou das iniciativas privadas. Então, fazer um pouco esse contraponto assim, do museu e da galeria, espaços públicos e privados. Nós não temos uma tradição, exatamente, uma tradição. Os museus no Brasil não compram. Não é? É uma característica. Em contrapartida, os museus fora compram com muita frequência. Bancos fora. Na nossa galeria de Portugal, a gente vende mais para instituições financeiras e museus do que propriamente para clientes. Né? Agora, aqui no Brasil não tem. Então, as galerias acabam desempenhando o papel de museus, especialmente em Belo Horizonte. Né? Em São Paulo, não. Você tem vários institutos atuantes, no Rio também, mas em BH nós não temos. Infelizmente, só está o Palácio das Artes, um pouco o Museu da Pampulha. Né? Então, a galeria vem desempenhando esse papel. Com relação eu acho que essa possibilidade do artista estar em museus, eu acho que talvez você fale melhor, você conheça mais disso do que eu. Né? Mas eu não vejo... Eu vejo que agora a situação deve mudar com essa questão Hoje, todos os museus têm os sponsors, né? São empresas que patrocinam. E, cada vez mais, isso vem via lei de incentivo à cultura. Então, elas estão agora, com o crescimento do mercado, vão ter mais dinheiro disponível para os museus. Então, acho que o museu agora vai começar a comprar. Não tem para onde correr. Porque ele não tem como gastar esse dinheiro, a não ser em acervo. Né? Falta lembrar, porque a gente, assim, o Estado oferece muitos mecanismos para a gente. O problema é que não é o Estado que objetivamente financia, ele permite que você seja financiado. Onde é que eu já tive vários projetos aprovados em Lei Rouanet, de livro, etc., etc. e tal. Também nunca tive muita paciência para ficar esperando, como eu falei, eu não tenho nem inteligência para ficar preenchendo um monte de coisa. Eu prefiro meter o pé na porta, sair entrando, faz lá na frente, depois ver como ficou.
Só tive um projeto que eu consegui aprovar em Lei Rouanet, e que nem fui eu quem aprovou, foi a Pinacoteca do Estado, um projeto para aquisição. A Pinacoteca adquiriu uma peça minha, uma escultura, e via Lei Rouanet. Mas a gente levou, assim, entre a aprovação pelo Ministério e o aparecimento de uma empresa que adquiriu a peça para fazer a doação, o mecanismo, quer dizer, a empresa paga a Pinacoteca, e a Pinacoteca, então, me paga, se levou quase 2 anos, 1 ano e meio, assim, no mínimo. Então, assim, eu espero, né, que porque o que está acontecendo, eu vejo nitidamente acontecer o seguinte: a gente tem esse mercado de informação, ele não é só um mercado. Quando a gente fala o mercado para as artes plásticas, ele abrange muita coisa. A gente tem escola de curadoria hoje no Brasil, 2 ou 3. Todo ano você tem um grupo de novos curadores. Não é? Então, isso significa o seguinte, que o número de indivíduos envolvidos com o campo da arte, produção, divulgação, comercialização através das galerias, museologia, curadoria, esse número aumenta vertiginosamente e forçosamente dará em algum lugar. Dará em quê? Num campo mais ampliado. Não é? Objetivamente, o que é que eu espero, ou o que é que eu imagino que vai acontecer com isso? Os museus vão conseguir realizar mais exposições, porque você tem um número maior de gente trabalhando por isso, e afetando as empresas e os detentores dos recursos que deverão irrigar esse campo. E não só festival de música, toda praia tem um festival de música, todo mundo faz um festival de cinema, tá tudo bem com o pessoal de cinema, sou casado com uma atriz de cinema, tenho vários amigos de cinema e tal, mas é uma coisa mais fácil de você chegar, mais fácil de você produzir, não é? Para você realizar exposições como as que galerias que o Lúcio mostrou aqui, de artistas como Nelson Lerner e outros e tal, é difícil, é caro, é complicado, o seguro é alto e tal. E eu acho que passa um pouco, uma espécie de cultura geral, né, alertar. Eu não sei, mas era talvez pertinente alguém pegar números assim. Eu acabei de ver uma retrospectiva do Bacon no Museu do Prado. Essa retrospectiva parece que veio da Tate, se não me engano, e está indo para os Estados Unidos. Eu tinha muita curiosidade de ver o número, tal número, que é o seguinte: alguém que se encarrega, deve ter, esse número deve existir em algum lugar. Quanto em dinheiro esta exposição, que foi mostrada em Madrid, mostrada em Londres e depois mostrada em Nova York, no período em que ela foi mostrada nessas 3 cidades, quanto ela gerou de riqueza? Compra de bilhetes de passagens aéreas, hospedagem em hotel para ver a exposição, bilheteria, produção de catálogos, pagamento de designers, pagamento de monitores, museólogos, etc., etc., etc. e tal. E entender que isso que a gente faz pode ser, além de riqueza cultural, intelectual, riqueza econômica, né? A gente passou, não vou me alongar nesse tema, porque ele é cascudo e complicado, mas a gente está passando por uma situação no Rio de Janeiro, uma tragédia no Rio, com o evento do HO, e eu acho, não vou me alongar, mas eu acho que tem uma culpa nisso que é difícil de você identificar, que é o seguinte: nós estamos aqui, o artista está aí para sempre, com um pensamento transformado em coisa, etc. e tal. Agora, a cultura no nosso país e nas nossas cidades, ela é olhada como uma coisa pequena e menor, porque assim, a gente é permanente, os nossos administradores são ocasionais e são partidários. Eu não vi ninguém ainda, quer em instâncias maiores, obviamente você vai ter exceção num lugar ou outro, assim tal, mas, de um modo geral, eu não vejo nenhum gestor de cultura, alguém que entenda a cultura como uma riqueza, um valor também econômico, além de intelectual. Né? A gente não está falando só do poema que se busca, mas que vai pagar uma quantidade de gente que vai viver disso, como falei e repito, designers, museólogos.
Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, que fez um artista muito conhecido, fez um convênio agora com uma universidade no Rio de Janeiro, está empregando, em nível de estágio, 10 museólogos. Eles vão sair da faculdade e não têm onde trabalhar. Né? Por quê? Porque os museus, essa coisa, o dinheiro migra ainda para o Festival de Música, o Festival do Trio Elétrico, não sei nada contra o trio elétrico, ótimo, maravilhoso, etc. e tal, mas são coisas mais palatáveis, de chegada mais fácil. Então, assim, eu acho que um problema grande que a gente sofre ainda é que a cultura, em nenhum momento, eu, desde que acompanho, vi a cultura ser gerida por alguém, como o sujeito que vai cuidar do Ministério da Saúde no Brasil. É um especialista em medicina pública, em políticas públicas de aplicação de saúde, etc. e tal. Na cultura, não. Você pega alguém que gosta de cultura, ou que é artista, e põe, beleza, tudo legal, vai ter tudo bom, mas cadê o teu plano de 10 anos de cultura apartidário? Porque não tem a ver com... É o PT, muda, bota um cara do PT ou ligado à base, chamada base aliada. Eu nunca estou falando tanto em base aliada hoje, quando se fala hoje. Pega e põe, aí muda o cara, bota um outro. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo de uma médica na Secretaria de Cultura do Estado. Né? Eu não sei o que ela conhece, eu não sei o que ela conhece profundamente de Lígia Clark, ou o que ela conhecia profundamente de Hélio de Sica. Né? Eu não sei. Então, assim, esse é um problema que a gente tem. Né? Em Belo Horizonte, a gente tem um problema sério também, sério, assim, no meu ponto de vista, que é a questão do Museu de Arte da Pampulha, que ele vinha num crescendo ligado à arte contemporânea, de repente eles interromperam a gestão e colocaram um político, nada contra um político, mas muda completamente aquela trajetória bem-sucedida que o museu estava querendo. Quando a gente produzia, e os meninos continuam produzindo exposições maravilhosas, que talvez a gente tivesse de pegar aqui um avião e viajar para ver as exposições do nível que a galeria está fazendo, são tão poucas visitas e as pessoas questionam muito, os belo-horizontinos questionam muito, aqui não tem nada para fazer. Pega as crianças, os jovens, não é uma galeria só para comprar. Vai ver a exposição. São exposições de altíssimo nível, que, às vezes, são muito pouco vistas e frequentadas. Às vezes, os meninos fazem a exposição, fica lá 30 dias, são muito poucas as visitas, sabe, Zé? E isso a gente sempre questionou. Eu não sei, se não tem museu, vai para boas galerias. Nós temos boas galerias em Belo Horizonte. Mas será que o artista ele gostaria que a obra dele chegasse na mão do povo mesmo? O que ele ia ganhar com isso? Falando em dinheiro mesmo, para ele, para a instituição. E outra coisa, eu queria que vocês falassem o que vocês acham sobre o pessoal, o jovem, né, que está entrando no mundo da arte hoje, né, o que vocês acham? Muita gente me pergunta isso, assim, parentes, gente que chega e tal. Olha, eu não sei, mas tem que ter uma paciência, tem que ter uma... O Antônio Dias tem uma pintura que eu gosto muito, chamada Raiva Organizada. É mais ou menos por aí. Eu já falei sobre isso com ele. Falei, Antônio, se eu pudesse, eu comprava esse trabalho. Um amigo meu, um colecionador carioca, comprou, e, escutando essa conversa, um dia me provocou e falou, o trabalho é meu, o trabalho é meu. Raiva Organizada. Porque é muito complicado. Eu acho que está mais fácil hoje. Isso é o que o Lúcio falou. Está mais ampliada a coisa. Tem mais espaços para isso. E isso, obviamente, esse crescimento ele não é linear, ele não é uma coisa que é com um sopro contínuo. Então, todo o campo da arte ele se amplia em velocidade constante e tal. Ele vai e enxuga de novo, aí vai e encolhe de novo. E, nesses encolhimentos, eu acho que muita gente dança. Não é só o artista, não. É o curador que deixou de ser curador, vai ser outra coisa. Não sei, e por aí vai, né? Mas eu acho que a gente tem um campo em expansão, tem um campo que se comunica mais facilmente com o mundo lá fora,
eu ficaria muito atento ao mundo lá fora, viajaria muito. A gente está vivendo um momento seguinte, que o Brasil não tem uma legislação específica para esses grandes colecionadores e tal. Então, a gente cobra dos colecionadores, mas também não dá para os colecionadores um aporte para ele ter essa salvaguarda, né? Então, é uma questão polêmica que está na crista da onda por causa da tragédia que a gente teve semana passada, que é uma tragédia que não tem como repor, né? Eu acho que tem outras coisas em jogo que isso pode oferecer. Primeiro, isso que eu falei antes e que eu repito, falta gestão para a cultura. Você tem secretários ocasionais que vêm com o vento e vão embora com o mesmo vento que leva o seu prefeito que foi eleito, governador que foi eleito, etc., etc. e tal. Raramente são postos ocupados por quem conhece e quem tem plano para a cultura. Bom, há alguns anos atrás, o Adolfo Lerner vendeu uma coleção belíssima e concretos, incluindo mobiliário, etc. e tal. Vendeu, se não me engano, para o Museu do Texas. Ficou anos oferecendo. O número que foi dado no jornal foi de 13 milhões de dólares. Né? Se o Brasil tem isso que a gente escuta falar por aí, terceira frota de aviões particulares, um agronegócio que é o segundo maior agronegócio do mundo, 14 montadoras de veículos, as maiores mineradoras. O Brasil é um país muito rico. Né? Eu não sei quanto custa helicóptero, já andei em 2 ou 3 na minha vida, mas eles custam entre 2 e 15 milhões de dólares. Você deixar de ter isto no Brasil... E aí, o que acontece? Um dia eu estava numa mesa de bar e estava escutando uma conversa atrás, não deu tempo de ver quem era. O sujeito estava falando assim, que estava negociando uma peça de um artista importante dos anos 70 para um museu no exterior. E o outro perguntou para ele assim, mas você não acha mais fácil vender aqui? Ele falou, não quero nem perder tempo, porque lá fora eles sabem que estão comprando. Então, começa a mudar o dia que a gente tiver vergonha, não é? E exigir desses secretários, desses governadores, desses presidentes da República, encarar a cultura como um campo que gera, além de riqueza intelectual, valor, bem, e exigir que esteja lá um gestor em cultura, um sujeito comprometido com um plano de cultura, que passa por educação, e que tem um plano para 10 anos, para 20, e que, como presidente de Banco Central, não precisem pertencer ao partido ou ser da linha ideológica, etc., etc. E tal. Quando você estiver lidando com cultura desse jeito, vai acontecer isso. Você vai deixar sair pelas mãos uma coleção maravilhosa como aquela do Adolfo. Eu não condeno em nada, eu sou um admirador do Adolfo como colecionador, conheci a coleção dele e acho que ele fez muito bem, porque estava na hora dele se desfazer, está muito bem lá, porque aqui faltou gente para comprar. E faltou gente para comprar, não faltou dinheiro, faltou um incentivo para isso. Né? Então, assim, sei lá, a gente não vê nas televisões, toda hora tem campanha para isso, campanha para aquilo. Vamos começar por aí. Uma campanha de 3 anos nos meios de comunicação. Chega no Hélio Oiticica. Queimou porque não estava num lugar adequado, não teve gente para bancar essa coleção. Porque faltou esta presença, faltou ajuda, a cooperação, que tem que vir do Estado, porque, obviamente, é caro você manter isso. Né? Então, você precisa disso. Obrigado, boa noite a todo mundo e até a próxima.